Olá! No diálogo de hoje, a nossa conversa é com o vereador Francisco Chagas sobre seu projeto de lei que institui o Fundo Municipal de Trânsito. Vereador, seja bem-vindo ao nosso programa. Obrigado, Lilian. Vereador, o que leva um vereador como o senhor a apresentar um projeto como esse, de criar um fundo municipal? Por que esse projeto? Bom, em primeiro lugar, é importante dizer que uma cidade como São Paulo talvez a cidade que mais sofre com trânsito em todo o Brasil, talvez na América Latina. Ela produz um nível de tensão e estresse para as pessoas que precisam se deslocar durante todo o dia, 24 horas por dia, para qualquer lugar da cidade de São Paulo ou dentro da região metropolitana. O trânsito é fator não só de geração de estresse, mas de danos muito grandes à saúde. E causa morte também, né? Quer dizer, além de os acidentes em trânsito, mas você tem as doenças, vamos dizer assim, decorrentes por esse estresse, né? Ansiedade, problema da tensão arterial, da pressão arterial e o problema do ruído, que é extremamente, eu acredito, e aliás na CPI do passivo ambiental aqui está circulando nessa casa que eu faço parte, eu estou defendendo a tese que o trânsito é um dos principais fatores geradores de ruído, né, na cidade de São Paulo. Eu tive a oportunidade, inclusive, de fazer várias mensurações em pontos cruciais da cidade e verificamos que, através da medição com decibelímetro, em alguns pontos, como por exemplo Paulista com Brigadeiro, você tem ali 99 decibéis. Né? Pedro Táxi com Consolação, nós tivemos 106 decibéis. Né? O apito do Marronzinho, 116 decibéis. Os dois números anteriores já seriam suficientes durante 2 horas para causar dano permanente na saúde daquelas pessoas que estão no entorno, ou aqueles que trabalham, ou aqueles que precisam, o próprio guarda de trânsito, agente de trânsito, as pessoas que trabalham no banco, na esquina, no comércio, aqueles que precisam permanecer por um tempo maior ali, 2 horas de exposição já seria suficiente, né? No caso do Marronzinho, um único apito produzia um ruído de 116 decibéis e só um único apito poderia causar um dano definitivo à audição. Então você veja que, nós estamos falando só de um fator, né? Eu estou falando do fator ruído. Agora, prejuízos econômicos pela lentidão, prejuízos emocionais. Depois né? Ninguém entende porque nós somos tão estressados no trânsito. Né? Exatamente, quer dizer, se você ler os jornais, você vai verificar quanto de tensão, de agressão, de violência, né? E de dano à saúde pública por conta do trânsito. Então, o trânsito é um problema grave à saúde pública, à economia, né, da cidade, e nós precisamos encontrar, vamos dizer assim, soluções para minimizar esses efeitos do trânsito, porque a cidade é gigantesca mesmo, né? E o seu projeto de lei pretende criar esse Fundo Municipal de Trânsito. No que isso iria beneficiar a população? Bom, é importante dizer que o projeto visa criar um Fundo Municipal de Trânsito para que a CET, a Companhia de Engenharia de Tráfego, possa dispor de recursos próprios, vamos dizer assim, decorrentes da sua própria atividade, como está estabelecido no Código Nacional de Trânsito, artigo 320. Diz que 90% dos recursos oriundos da atividade de trânsito, como por exemplo multas, parcerias, retornariam para exatamente a atividade de trânsito. Quais atividades de trânsito? Educação de trânsito, modernização do trânsito, melhoria, por exemplo, as câmeras que fiscalizam, né, com um determinado rigor a velocidade já estão sucateadas. Os jornais falam cotidianamente sobre isso, né? Os faróis, né? Os faróis da cidade. Olha, é muito comum, recentemente, você andar pela cidade e encontrar um farol após o outro não funcionando. Isso é um grande risco de acidente, isso atrasa o funcionamento do trânsito. Então nós precisamos aparelhar, né, a cidade com novos semáforos, com equipamentos que já existem na maioria das capitais brasileiras, que não tem um trânsito nem próximo daquilo que é São Paulo. Então, os recursos desse vamos dizer assim, do Fundo Municipal são exatamente para operar nessa questão. Porque hoje, por exemplo, o orçamento da CET aqui na cidade de São Paulo para esse ano, aprovado no orçamento aqui na Câmara no ano passado, foi de 300 milhões. Isso não é suficiente. E a nossa previsão de arrecadação só com multa, sem falar em parcerias e outras atividades que a CET desenvolve, 550 milhões.
pelo Código Nacional de Trânsito, 95% desses recursos deveriam voltar novamente para a atividade de trânsito, para engenharia, fiscalização, educação. E não é o que acontece? E não é o que acontece, não tem acontecido. Essa lei, esse projeto que nós gostaríamos que virasse definitivamente lei, já foi aprovado em primeira aqui na casa, agora recentemente, nós pretendemos votar em segunda, diz o seguinte, o município precisa definitivamente aplicar os recursos oriundos do trânsito para a melhoria do trânsito da cidade. Isso seria um grande benefício para toda a população, seja em termos de economia, quando eu falo em economia, economia financeira, economia produtiva e economia da sua saúde, né, do seu bem-estar, quer dizer, você poderia ter uma coisa mais racional. Por que isso é importante? Porque, obviamente, como a companhia, a CET, não conta com um orçamento fixo, ela, por exemplo, ela tem uma previsão que ela pudesse arrecadar 500 milhões durante esse ano. Só que esses 500 milhões vai direto para o Caixa Geral do município. E de lá o prefeito destina para onde ele quiser. Ou seja, não vai diretamente para o trânsito de São Paulo. Não vai necessariamente para o trânsito. Quer dizer, não vai para um Caixa Geral do município e de lá o prefeito remaneja para qualquer outra atividade que não seja necessariamente afim. Então, o projeto quer definitivamente que esses recursos sejam utilizados para o próprio trânsito da cidade de São Paulo, para a melhoria das condições de funcionamento, para a modernização das condições de funcionamento do trânsito. Vereador, quanto a essa questão da arrecadação, o Manuel tem uma pergunta das ruas de São Paulo para o senhor. Vamos lá. O vereador Francisco Chagas, o dinheiro que já é arrecadado com as multas não é suficiente para melhorar o trânsito de São Paulo? Manuel, é a pergunta que fica, não boa é? Boa pergunta. Seria, eu acredito que só os recursos da multa, eu acabei de dizer isso, 300 milhões foi o orçamento da CET para esse ano, tá certo? Em geral, às vezes nem consegue gastar porque o próprio prefeito acaba remanejando parte desse recurso. Hoje a estimativa é de 550 milhões de arrecadação de multas, que é isso que o Manuel está dizendo. Se esses 550 milhões fossem transferidos novamente para o trânsito, com certeza ele seria suficiente para resolver grande parte dos problemas do trânsito. Como eu estou dizendo aqui, engenharia, modernização, educação, que é fundamental, quer dizer, não adianta você ter um equipamento moderno se a população não está bem orientada. O trânsito é uma coisa vital para a saúde, para o funcionamento e para a economia da cidade. Então, obviamente, o recurso destinado à educação retorna em termos de benefício para a própria população. Agora, os recursos atuais destinados à CET não são suficientes. Por que isso não ocorre hoje? Porque é uma decisão do executivo, uma decisão do prefeito de que somente 300 milhões de reais seriam suficientes. Está provado que não é, porque a situação do trânsito na cidade está cada dia mais precária, está cada dia mais difícil. Tem estourado os índices de congestionamento, você pode observar. Né? Qualquer situação causa congestionamento. Eu apresentei um outro projeto, inclusive, porque me chamou muita atenção duas coisas. Primeiro, aqui na Zona Sul, eu estava assistindo até um jornal matutino em período de chuvas e estavam ali, né? As pessoas entravam direto na rua. Aquela rua que não é visível, ele entrava e caía dentro. A rua virou um poço em época de chuva. Caía, parecia até uma arapuca armada para que a população caísse lá dentro. Ora,